Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim a Sagrada Escritura: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida, vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Amém? Irmãos, aqui com certeza é um dos textos mais difíceis de Apocalipse da Bíblia toda. E eu vou pregar nesta noite, eu creio que não consigo concluir num sermão apenas, sobre as duas testemunhas do Apocalipse. A exemplo do que acontece na abertura dos selos, ao tocar das trombetas também tem um intervalo, um interlúdio. Do 6º selo para o 7º selo tem um intervalo. E da 6ª trombeta para a 7ª trombeta também há um intervalo. Nós concluímos agora, há poucos dias, acho que foi na segunda-feira, sobre a 6ª e a 7ª trombeta. Então eu fui direto, eu disse que eu ia direto e depois eu voltaria para falar desse assunto. Porque nós temos aqui nesse intervalo, entre a 6ª e a 7ª trombeta, 2 cenas. Uma cena no capítulo 10, não lemos agora, e uma cena que nós lemos, a do capítulo 11. A cena do capítulo 10 eu vou assim dar uma rápida pincelada. É o anjo e o livrinho, que João recebe esse livrinho, e com esse livro ele tem as mensagens proféticas e é comissionado a pregar essas mensagens. Ele recebe um livro que ele é doce no paladar e amargo no seu ventre, amargo no seu estômago, porque assim é a mensagem do Evangelho. É doce ao que prega e é amargo ao que rejeita, aquele que não recebe a palavra. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu creio, eu recebo. Receber é ser transformado, receber é mudar de vida através da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, muitas vezes nós pregamos, e a pregação é assim mesmo, ela é doce e ela é amarga.
E ela tem que nos trazer duas coisas, pelo menos. Um conforto, porque a palavra de Deus conforta, e o confronto, porque a palavra confronta nossas atitudes erradas, nossos pecados, nossas mazelas. Então, quando nós olhamos para essas duas cenas, a do capítulo 10, você olha comigo no capítulo 10, o versículo 7, que diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. E aqui você vai ouvir falar sobre a voz dos trovões, dos mistérios, mas basicamente é isso. João recebe a mensagem, e a mensagem tem que ser assim, ela é interiorizada, come, e ele tem que exteriorizar, passar para outros. Então você interioriza a mensagem e depois você prega a mensagem. Se você não passar tempo alimentando a palavra, você não vai ter como pregar, não vai ter como anunciar a palavra. Então, aqui está a primeira cena. Rapidamente, claro, uma outra ocasião, se Deus permitir, aí eu faço uma exposição mais detalhada. Mas o foco nesta noite também, ainda no intervalo da sexta para a sétima trombeta, porque se você notar, no versículo 14 que nós lemos do capítulo 11, está escrito: passou o segundo ai. E eu disse que os 3 ais eram a quinta, sexta e sétima trombeta. Então nós estamos dentro ainda do contexto das 7 trombetas, intervalo da sexta para a sétima. Só que eu fui direto e agora voltei. Só que só conclui a sétima trombeta, aliás, só conclui o segundo ai com o fechamento do segundo ai, com o fechamento dessas duas cenas, do livrinho e das duas testemunhas. E essas duas testemunhas, ela tem chamado a atenção, ela tem trazido assim muita especulação, muita dúvida, mas de qualquer forma, de forma geral, podemos dizer que nesse intervalo, nesse interlúdio, a ênfase está sobre o sofrimento, poder, dever e vitória final da igreja. Então, nós vamos observar o seguinte: você já deve ter ouvido, como eu já ouvi muitas vezes, as pessoas dizendo: as duas testemunhas são Elias e Enoque, porque os dois não morreram. As duas testemunhas são Elias e Moisés, porque Elias fez que o céu fechasse de chover, não chovesse mais. Elias orou e desceu o fogo do céu, e Moisés transformou água em sangue, a praga lá do Egito, uma das pragas do Egito. Então ficam-se essas colocações, se é um ou se é o outro, um dos três, 2 dos 3. Há também aqueles que interpretam que é o Novo Testamento e o Velho Testamento, Antiga e Nova Aliança. Há também aqueles que assim interpretam. E outras mais interpretações ocorrem ao longo dos anos. Eu realmente me lembro que na década de 2000, 2002, quando eu pastoreava a minha terceira congregação, deixa eu ver, terceira congregação, e de onde nós abrimos uma outra, né? Então foi terceira e quarta simultaneamente. Nós tínhamos ali esses estudos escatológicos, eu sempre gostei de escatologia, não é novidade para ninguém que me conhece, que dizia assim: gente, eu não posso ser taxativo que vai ser Elias e Moisés, ou Moisés e Enoque, ou alguma coisa assim, mas eu posso ser taxativo que serão 2 testemunhas, serão 2. Eu dizia bem assim, só que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, graças a Deus. Quanto mais a gente estuda, vai aprendendo, eu ainda sou um aprendiz, estou aprendendo a cada dia. Sou um pecador salvo por Jesus, essa é a minha credencial, chamado para pregar o Evangelho. Então, em compromisso com o Evangelho que Ele me chamou e salvou, me chamou para pregar, eu, graças a Deus, consigo passar horas estudando diariamente para trazer a mensagem do Senhor e, repito, continuo aprendendo. E o verbo estudar, como sempre falo, tem que estar no presente do indicativo, eu estudo. Então, vamos agora aqui analisar de uma forma mais apurada esses versículos aqui que nós lemos, do capítulo 11, de 1 a 13, no caso. No versículo 1 a 3, eu tenho aqui meu primeiro tópico para o nosso sermão expositivo nessa noite. E nesse primeiro tópico, eu dei um título do primeiro tópico, que é o que Deus faz por elas, ou através delas, melhor dizendo, através das duas. O que Deus faz através das 2 testemunhas? Olha comigo o verso 1 ao verso 3.
Foi-me dado um caniço. Eu estou usando a minha versão, ela é a Nova Almeida atualizada, né? Então, é um pouquinho diferente as palavras, o sentido é claro que é o mesmo. Mantenha a Bíblia aberta em Apocalipse 11. Aliás, sempre quando o pregador for ministrar, mantenha a Bíblia aberta. Se ele mandar fechar, fecha, põe no banco, não fecha não. Continue com ela aberta. Foi-me dado uma cana, né, no meu caso aqui um caniço, na minha versão, uma vara, e também foi dito, levante-se e vá a medir o santuário de Deus, o altar, e os que adoram o santuário, mas deixe de lado o átrio exterior do santuário, e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Então aqui nós temos nosso primeiro ponto. O que Deus faz através delas? Primeiro Deus manda medir. Fala para João que foi dado um caniço, uma vara, para medir. Medir o quê? Aqui está a resposta. O santuário de Deus, o altar e os que o adoram no santuário. Lembra que comecei dizendo? Elias e Moisés, Moisés e Enoque, quem será? Quem são essas 2 testemunhas? Aqui começa a dizer quem são elas. Vai ficar mais claro mais para frente, mas aqui já começa a dizer, meça o santuário, meça o altar, meça aqueles que adoram no altar. O que é medir? O que significa essa medição? Mas não meça o ato exterior não, porque o ato exterior, olha o que está dizendo aqui. Mas verso 2, deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça, porque santuário foi dado aos gentios por um tempo. Está dizendo aqui, eu vou falar já. Então, esse medir aqui é separar, proteger estes do mundo ímpio. Olha bem, porque quando a leitura bíblica, se você não considerar o estilo literário, vai entrar em parafuso. Porque você vai observar dragão com 7 cabeças, você vai ver que nós falamos aqui sobre a 5ª trombeta, né? Sobre aquela cavalaria do inferno, a 6ª trombeta, aqueles seres também estranhos, besta que sobe do mar, besta que vem da terra, e uma série de eventos. Então, se você não observar o estilo literário, há uma grande confusão, e é o que acontece em muitos lugares daí. Então, nós temos nós temos que considerar o estilo literário, e são 5 que nós temos: lei, história, poéticos, proféticos e cartas. Eu não posso pegar, por exemplo, uma narrativa de uma história, dos livros históricos, e querer tomar aquilo ali de forma normativa, embora possa ocorrer dentro dos livros históricos fundamentos normativos que vão ser esclarecidos em alguma epístola, em alguma carta ou em algum estudo sobre um assunto. Não vou entrar em detalhes aqui porque o tempo nem permite, né? É o que acontece muitas vezes quando as pessoas querem andar sobre as águas, como Pedro andou sobre as águas por ordem de Jesus. Também o Evangelho é um livro histórico, mas que traz fundamentos doutrinários. Mas temos que aprender a entender e lá na frente entender ali o que foi delimitado pelo Senhor como norma ou como descrição. Por exemplo, anda sobre as águas. Foi uma descrição daquele momento do poder de Deus. Poder para ele fazer, ele tem? Claro que tem. Mas é uma norma? Não, porque se fosse uma norma, nós tínhamos que ter o culto aqui de andar sobre as águas. Punha aqui uma piscina aqui com 10 ml de água. Hoje os de fé, que tem fé em Cristo, vai andar sobre as águas. Aí 2, 3 vão andar, porque é norma. Não é norma, é uma descrição do poder de Deus sobre os elementos da natureza e tudo mais. Então, lei, história, poético. Você vai pegar o livro de Cantares. Você vai ler aquele livro de Cantares e fala, meu Deus, a linguagem ali é poética. Então você não pode pegar a linguagem poética e colocar como histórica, nem como lei. Não, mas está escrito lá, não, você tem que interpretar, você tem que entender, ler com esta ótica, senão se complica. E logicamente, Apocalipse é um livro profético, extremamente simbólico, que tem evidentemente passagens literais, mas que é um livro histórico, um livro profético, simbólico, símbolos, muitos símbolos. Então vamos lá. Separa a igreja. Isso aqui é igreja. Olha bem, foi-me dado uma cana de medir, um caniço, e disse, vá medir o santuário. O santuário de Deus não é que vai ser construído o santuário. Nós não somos o templo do Espírito Santo? A palavra nos informa isso lá em Coríntios. Vocês são o quê?
templo do Espírito Santo, morada do Deus vivo. Então ele está dizendo, olha, meça isso daqui, ó, tipo assim, isso aqui são separados. Mede eles aí, ó, o santuário, o templo e aqueles que adoram. O mundo ímpio adora a Deus no santuário? Não. O mundo ímpio adora qualquer coisa, menos Deus. Então separa aqui, esse separar tem duas funções. Esse medir tem duas funções. Medir, separar e proteger. Porque eles não são mais do mundo, eles vieram do mundo. Tribos, povos, raças, língua, nação, vieram da impiedade, vieram de lá comprados pelo sangue do Cordeiro, não mais fazem parte. De maneira que, meça, é diferente, é uma medida diferente. Eles não estão na mesma medida dos outros demais. Agora são uma medida diferente. Quer ver comigo? E são protegidos? Abra a sua Bíblia em 1 João 5,18. Primeira epístola, está um pouquinho antes do Apocalipse. Se você estiver em Apocalipse, você volta, está em Apocalipse, né? Volta um pouquinho, vai chegar em 1 João, capítulo 5, verso 18 e verso 19. Olha o que diz. 1 João, capítulo 5, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que aquele que é nascido de Deus, ou seja, nascido de Deus é nascido de novo, da água, do Espírito, e o maligno não lhe toca. Não é que o maligno vai tocar em você, se por acaso alguém ficar possesso, não é isso. Ele não toca em você, tirando você das mãos do Senhor. Está comprado, está separado, está selado, está medido e protegido. Separado por Deus. Meça aí o santuário e aqueles que adoram. Agora, o versículo 2 diz, primeiro, então, note, o santuário são os santos, os crentes, medidos, separados. Não estão na mesma medida do mundo, portanto, separados do mundo e protegidos pelo Senhor. Quem garante a salvação do começo ao fim é o Senhor. Amém? Vamos lá. Voltando aqui para Apocalipse, versículo 2. Átrio exterior. O que é o átrio? Esse pátio exterior. Está na parte de fora. O mundo ímpio. Observe. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça. Porque esse átrio foi dado aos gentios. Olha bem. Que por 42 meses pisarão a cidade santa. Por 42 meses pisarão a cidade santa. Então, lembra da linguagem? O estilo literário? Figuras de linguagem em Apocalipse? Então, vão pisar a cidade por 42 meses. Qual cidade santa? Povo de Deus. E por que 42 meses? Que é a mesma coisa que 1.260 dias, que é a mesma coisa que 3 anos e meio, que é a mesma forma matemática que está em Daniel 7,25, que diz tempo, tempos e metade de um tempo. Para você entender o que eu citei agora aqui de tempo, tempo e metade de um tempo, tem a minha mensagem no canal, as 70 semanas de Daniel. Ali eu dou bem assim, aberto, bem explicado ali, pelo menos eu imagino que consegui explicar um tanto ali, bem aberto assim, sobre as 70, aliás, sobre essa questão de tempo, metade de um tempo, que as pessoas confundem aqui em Apocalipse. Esse tempo, metade de um tempo, ou melhor, 42 meses, 1.260 dias, correspondem a 42 meses, que corresponde o quê? Ao período da primeira vinda à segunda vinda de Cristo. Porque se você pegar isso aqui literalmente, se você literalizar Apocalipse, nós vamos ter sérios problemas de interpretação. Porque se você observar na linhagem dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista, tem 7 anos de grande tribulação. Quando Cristo arrebata a igreja secretamente, aí começa a tribulação, na metade desses 7 anos, portanto 3 anos e meio, aí começa então a grande tribulação, onde é o cessar dos sacrifícios e tal, que eles pegam lá de Daniel. Mas lá em Daniel, por isso eu reforço, para ouvir a mensagem sobre as 70 semanas, eu explico que aquilo se refere a Cristo na sua primeira vinda. E esses 42 meses não são literalmente 7 anos, ou 3 anos e meio, melhor dizendo. Eles são um tempo, que é uma figura de linguagem aqui, do tempo que os gentios vão pisar o santuário. Observe. O ato exterior, mundo ímpio. Agora lê comigo lá 21 de Lucas e o verso 24. Lucas capítulo 21, versículo 24. Só lembrando que nós não estamos tendo culto,
Estamos gravando aqui com as portas fechadas, eu, minha esposa e mais um irmão apenas, todos distantes, dadas as proporções devidas e cautelas, etc. Lucas 21, 24 diz assim. Eu vou ler só isso aqui, irmãos, porque eu tenho muitas coisas para ler, então eu vou ficar mesmo nos versículos, mas eu peço que você leia tudo depois. 24 de Lucas 21, 24. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos todas as nações, e até os tempos dos gentios se completarem, Jerusalém será pisada por eles. Uma linguagem que apresenta uma figura, a igreja. Quando você olha para Efésios, você vai aprender que em Efésios está escrito que havia dois povos, os gentios e os judeus, e uma parede de separação, de inimizade entre os dois. Quando Cristo vem, ele derruba essa parede de separação e faz dos dois povos um novo homem. Esse santuário, esse povo de Deus, e esse povo de Deus está sendo pisado ao longo dos anos, até que se completem o tempo dos gentios. Mas pastor, gentio não é todo aquele que não é judeu? Claro, você tem judeu e aquele que não é judeu é gentio. No entanto, como eu estou falando em figuras de linguagem, é apresentado aos gentios aquele que não são o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? A igreja. Salvos em Cristo Jesus. Tanto judeus quanto gregos congregados nele. Então, até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada. Não há Jerusalém cidade. O povo de Deus. Linguagem figurada. Observe comigo aqui de novo. Verso 2. Mas deixe ir de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Verso 3 agora. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestida de pano de saco. 1260 dias é igual 42 meses. Então, observe aqui. Estou dizendo aqui, esse primeiro ponto é o que Deus faz através das testemunhas. Através das testemunhas, ele demonstra uma separação, ele demonstra um cuidado, ele cuida, ele separa, mede isso daí. Ele não tem a medida do povo lá de fora, ele é separado. O ato exterior deixa para eles, porque eles vão pisar mesmo, até quando se completem o tempo dos gentios. Então, está claro isso. E observe aqui, e eu darei poder, autoridade. Verso 3, darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias vestido de pano de saco. Por que esse período que eu estou dizendo? É da primeira vinda à segunda vinda de Cristo. Lembra que eu sempre estou dizendo? 7 sessões paralelas e progressivas. E esses 42 meses é o tempo da pregação do Evangelho. É um tempo de pregação, do agir, do trabalhar, melhor dizendo, da igreja. Da ação da igreja na proclamação do Evangelho. A igreja tem duas funções básicas. A igreja ajuda com cesta básica, a igreja faz campanha para arrumar roupa para quem está necessitado, tem sua parte social. Mas a função da igreja primordial não é essa. Porque a Bíblia nos informa que a igreja tem que ajudar, os santos se ajudam mutuamente, né? Os domésticos da fé. E não há problema algum você ter ali ajudar os domésticos da fé e socorrer alguém que está precisando. Isso é louvável. Mas as duas funções primordiais da igreja são adoração, meça aqueles que estão adorando no santuário, e proclamação. Lembra que antes de entrar na segunda cena, na primeira cena João recebe o livrinho, interioriza a mensagem, anuncia a mensagem, é doce e é amargo? Então a função da igreja básica é adorar a Deus e proclamar o Evangelho. Esta é a função basilar da igreja. Adorar e pregar. Quando a igreja não adora devidamente conforme as Escrituras e não prega conforme as Escrituras, não está sendo a igreja do Senhor. Quando a igreja não faz essa função de anunciar o Evangelho com poder e adorar a Deus, eu digo adorar, não é cantoria apenas tão somente. Eu digo adorar é prestar culto a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Não aquela barganha. Hoje eu vou lá na igreja receber a minha benção. O povo não fala assim? O povo da minha terra fala. Não, você já tem sua bênção. A sua bênção já foi dada lá na cruz do Calvário quando Cristo disse, está consumado. Logo, as funções basilares são a adoração e a pregação do Evangelho. Então, no versículo 3 está escrito, darei autoridade às minhas duas testemunhas. Por quê? Elas são adoradoras.
Aqueles que adoram o santuário, o altar e aqueles que adoram. Então a igreja tem a função de adorar. E segundo, proclamam, darei autoridade às minhas duas testemunhas. Veja comigo o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 10, e o verso 1. Vamos lá comigo? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1, e depois o 17 ao 19. Lucas 10, 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2. Guarda essa sigla aí, ó, 2 em 2. Para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde se havia de passar. Ele disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aí ele começa a dizer aqui, eu vou pular para o verso 17 agora. Eu vou ser lá em casa com calma. Pulei para o versículo 17 que diz assim, até o 19. Então, os 70 voltaram, cheios de alegria. Eles foram comissionados. Na primeira comissão foram de 2 em 2, aliás, os 12 de 2 em 2, agora os 70 de 2 em 2. Então eles foram comissionados, vão lá, anuncie, tal. Quando eles voltam, então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Darei autoridade às minhas duas testemunhas. Numa tipologia, o Senhor já mandou que de 2 em 2. Então, quem é, ou melhor, quem são as duas testemunhas? As duas testemunhas, a igreja. A autoridade para que vão e anunciem. São adoradores, são separados, são guardados, não fazem parte com o mundo. Ah, mas tem o joio e o trigo. Tem, mas Deus sabe quem é e quem não é. Não tem jeito. Ele diz assim, olha, deixa crescer, eu tenho pregação no meu canal falando sobre isso também, deixa crescer lá, quando chega na época da colheita, vai ser separado quem é joio e quem é trigo. Pode ficar tranquilo. Então essas testemunhas têm autoridade. Está medida, separada, guardada e tem autoridade. Elas têm essas duas funções, adoração e proclamação. Não é uma pregação dizendo, olha, você é como ouro de Ofir, olha, você é mais belo, não sei o que lá, não sei o que tem, olha, você, por causa de você, aquelas conversas mole. A pregação é, você é pecador, se não se arrepender, o inferno lhe aguarda. Acabou. Mas o que acontece? Jesus morreu por pecadores. Jesus morreu por pecadores, do qual nós somos pecadores, os piores que você possa imaginar. Se você não olhar no espelho e não enxergar em você o pior pecador, alguma coisa não está bem, alguma coisa não está legal, então você vai ver que você é realmente um pecador, que precisa de um Salvador, que ele foi enviado para morrer, e se não se arrepender, inferno eterno. Acabou. Essa proclamação do Evangelho. E adora a Deus porque Ele salvou. Por que nós adoramos a Deus? Porque Ele nos salvou. Digno é o Cordeiro que foi morto. Amém? Então, observe, em Lucas 28, verso 18, o Senhor também, numa outra comissão, chamada de a Grande Comissão, que começa do versículo 18, ele diz, ressuscitado, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí ele continua, portanto, ide pregai o Evangelho. E dá uma sequência ali, ó, para o que deveria ser feito, para anunciar o Evangelho. Então nós estamos vendo hoje uma igreja mistificada, uma igreja misturada, uma igreja mancomunada com as trevas, pregando um outro evangelho, barganhando dinheiro, barganhando posições, barganhando status, barganhando uma série de coisas, e por causa disso tem lotado muitos lugares. Não estou dizendo que todos os lugares que são lotados, cheios, tem esse tipo de coisa, mas é só você olhar. Você bate o olho, você consegue entender. O que tem ali? Show? Alguma coisa errada. O que tem ali? Eventos que trazem a euforia para o homem no centro, o egocentrismo. Alguma coisa está errada. A igreja adora a Deus, glorifica a Deus, cultua a Deus e prega o Evangelho. É isto. Amém? Então nós vamos ter que entender sempre isso, considerar o estilo literário, e assim fazendo, nós vamos entender que não são Elias e Moisés, nem Moisés e Enoque. E eu vou dizer por que as pessoas entendem que é ele, logo aqui no versículo 6, eu vou chegar ali já.
Mas eu quero dizer agora, eu quero tentar concluir pelo menos nessa primeira parte, o sermão é um pouco extenso. Quem são então essas testemunhas? Olha comigo, eu estou dizendo que a igreja já diz que está separada, guardada, que ela vai fazer adoração, a sua função de adoração e de pregação, e ela tem autoridade. E a igreja, ao longo dos anos, tem visto realmente muitas coisas se levantaram contra a igreja continua proclamando. Milhares e milhares já morreram, foram cortados ao meio, foram decapitados, em muitos lugares tentaram de uma forma terrível mesmo cercear a liberdade da pregação ou a pregação do evangelho, tentaram de alguma forma mesmo ali parar o evangelho, mas a igreja continua. Agora, olhe seus olhos, volte seus olhos agora comigo para o versículo 4, Apocalipse 11, verso 4. E eu estou agora no meu segundo ponto. O primeiro ponto, o que Deus faz através delas. Faz com que elas adorem, faz com que elas proclamem, e elas têm a autoridade do Senhor Deus para anunciar esse evangelho. Quem são? Verso 4. Eu vou só ler o 3 aqui para pular para o 4. Olha, darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias vestidos de pano de saco. Ou seja, humildemente anunciando, profetizando a palavra. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Repetindo, são estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Você está dizendo que são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé? Nós temos que saber quem são. Eu estou aqui em Apocalipse. Apocalipse não está me dando essa informação. Mas eu tenho uma informação bíblica que está lá em Zacarias. Portanto, vá comigo para o capítulo 4. Se você chegar em Mateus, você volta a um livro, é Malaquias, mais um Zacarias. Zacarias 4. E o verso de 1 a 3, nós vamos ler a palavra do Senhor. Zacarias, capítulo 4. Não, Zacarias. Zacarias 4. Eu falei, estava para Mateus, vai para Malaquias, mais um, Zacarias. Amém? Diz assim a Sagrada Escritura. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse, você não sabe o que é isto? Foi um espanto para o anjo. Você, Zacarias, não sabe o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas por meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Vocês lembram aqui, na nossa leitura em capítulo 4, em versículo 4, aliás, quem são as 2 testemunhas? São as 2 oliveiras, os 2 candelabros. Aí nós chegamos aqui, nós achamos candelabro e oliveira. E agora? E aqui está dizendo que um desses aqui é Zorobabel. Quem é Zorobabel? Esse profeta é um profeta pós-exílico, que a nação ficou 70 anos no exílio, no cativeiro babilônico, e em algumas levas eles voltaram para a reedificação da cidade, etc. Já falei algumas mensagens também, mas só falando desse Zorobabel aqui. Zorobabel, ele ficou incumbido de estabelecer a cidade, de levantar a cidade, de governar o povo. Né? Esa ficou com a lei, e eu vou falar um pouquinho de Josué agora aqui. Mas o fato é, Zorobabel, ele era da linhagem real. Ele estava como governador, porque eles voltaram pelas mãos do Império Medo-Persa, Ciro, etc. O Império Medo-Persa. No entanto, esse Zorobabel, ele é da linhagem
real. Pensa em rei. Ele só não podia assumir como rei, ficou como governador, porque estava debaixo do império medo-persa. Só que fala de duas testemunhas. Quem são elas? São a oliveira, o candelabro. Olha bem, capítulo 4 ainda, verso 12 a 14. Vai lá comigo. Capítulo 4, aí do ladinho aí. E acrescentei uma pergunta. Não estou lendo tudo aqui, irmão, para ganhar tempo, ok? E acrescentei uma pergunta, uma segunda pergunta. O que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu: você não sabe o que é isto? De novo, o anjo se espanta com Zacarias. E eu respondi: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Você lembra dessa linguagem? Senhor de toda a terra? São os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, olha bem aqui, versículo 4. São estas 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Aqui ele fala a mesma frase, a mesma linguagem. São os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Pronto. Um é Zorobabel, governador, rei, linhagem real. Quem é o outro? Volte seus olhos no capítulo 3. Vire uma página aí. Capítulo 3 de Zacarias, no versículo 1, diz assim, vou seguir no versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar, mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Um tição tirado do fogo? Ou seja, Satanás, na sua função clássica de acusador, porque essa é a função dele, uma delas, acusador, acusar. Aí o Senhor, não é esse um tição tirado, um toco de lenha, um tição tirado? Porque ele veio lá da Babilônia, trouxe de lá, do cativeiro. Só que Josué, esse Josué aqui, é o Josué filho de Josadaque. Não é o filho de Num, lá de Moisés. Esse aqui é outro. 1000 anos de diferença um do outro. E esse Josué aqui, ele é da linhagem sacerdotal. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Então o texto que nós lemos aqui no capítulo 4 de Zacarias, diz que são 2 aqueles que estão a serviço do Senhor de toda a terra. E lá em Apocalipse está dizendo, quem são essas? Essas aí são aquelas 2 oliveiras, aqueles 2 ungidos. Então quem são os 2 ungidos? Olha comigo aí capítulo 6 ainda de Zacarias. Zacarias 6, verso 9. Zacarias 6, 9 diz assim: a palavra do Senhor vem a mim dizendo: receba o que foi trazido pelos exilados, Eldai, Tobias, Jedaías, que voltaram da Babilônia, e no mesmo dia entre na casa de Josias, filho de Sofonias, receba a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e diga: assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Deixa eu parar aqui. Ageu 2,8 diz assim: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Minha prata e meu é o ouro. E aqui é mandar trazer esses artifícios mistos, não místicos, mistos, prata e ouro. Porque o Senhor de toda a terra é o Senhor da prata e do ouro. E agora eu faço uma coroa e coloco sobre Josué, porque ali Satanás estava acusando ele. Ele foi, o texto não permite, o tempo não permite, mas ele foi purificado e agora está aqui, ó, Josué, sacerdote. Josué, filho de Josadaque. E Zorobabel, linhagem real. Volta lá comigo para Apocalipse. Capítulo 11. São estas 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se o texto mostra o que está lá em Zacarias, nós entendemos que essas 2 testemunhas, que eu já estou afirmando desde o começo que é a igreja, também que são as 2 testemunhas, são os 2 ungidos, que estão em pé. Então é um reino sacerdotal. A igreja também é um reino sacerdotal. Observe comigo em Apocalipse, capítulo 19. Corre comigo lá. Perdão, Êxodo. Êxodo 19. É que eu falo tanto de Apocalipse, né, irmãos? Êxodo 19.
e o versículo 6. Olha comigo, Êxodo, capítulo 19, e o versículo 6. Olha só o que nós vamos ler aqui em Êxodo 19, 6. Deixa eu só achar aqui que eu não achei ainda. Glórias a Deus. Observe. E depois eu peço que vocês leiam em casa, tá? O que ficou para trás e para frente, para poder ter um maior contexto. Vou ler aqui o versículo 5 até o 6. Êxodo 19, 5, 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Lembra? Senhor de toda a terra. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Deus fala com Moisés, dizendo: se esse povo que eu tirei do Egito, que passou pelo mar, as pragas destruíram o Egito, passou pelo mar a pés enxutos, do outro lado cantaram, celebraram, agora você vai dizer para ele: vou fazer deste povo um sacerdócio real. Se atentamente ouvirem minha voz, se atentamente me... Lembra que eu falei agora há pouco? Deus mediu os seus ali, os seus são diferentes. Deus não tem queridinhos, como alguém já falou. Os seus queridinhos, não, Deus tem a sua noiva, a sua amada, a sua igreja. Mas pastor, não podemos ter uma comunhão maior com Deus? Através da oração, claro, evidente. Mas Deus tem a sua igreja. Então, aqui está sendo dito, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Então é um plano já do Senhor, um reino sacerdotal. Quando você vai lá para o livro ainda aqui em Êxodo, no capítulo 32, vai lá comigo. Êxodo 32, é a passagem onde Moisés está no monte, recebendo as tábuas da lei, as instruções do Senhor, e o povo lá embaixo aperta com Arão, para que Arão faça um bezerro de ouro. Então é feito um bezerro de ouro. Aí Moisés vem, desce com Josué, ele ouve um barulho, isso aí é barulho de guerra. Não. Eles vão lá e está aquela algazarra, literalmente. Aquela orgia, aquele paganismo ali. Então, quando nós chegamos no versículo 17, diz assim: quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando, porque foi ali uma orgia cerimonial, como era o costume dos pagãos mundanos. Mas agora observa comigo o versículo 24. O Senhor falou assim, Moisés viu aquela situação, ele quebrou aquelas tábuas, viu aquela bagunça, aquela baderna, enquanto ele estava em comunhão plena com o Senhor, recebendo as tábuas da lei, as instruções do Senhor. Eu vou ter que ler aqui, a partir do versículo 20, para ganhar mais tempo aqui. E pegando o bezerro, quem? Moisés. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre as águas e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. E o deram a mim, e eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Arão pediu para o povo: dá ouro aqui para mim, vai que você tem de ouro aí. Aí saiu esse bezerro, eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, o negócio foi pesado. Pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, nus mesmo, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Aqui começa você a entender uma separação aqui, ó. Mede esses. Meça esses. Quem é do Senhor, vem a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a espada à cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens,
pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhe conceda uma bênção. Se você observar o verso 6 do capítulo 19, vou fazer de vocês uma nação sacerdotal, um reino sacerdotal, melhor dizendo. Mas a nação voltou as costas para Deus. Então Moisés quebra a tábua da lei, queima o bezerro no fogo, lança o pó, etc. Na água, dá para beber a eles. E ele, na porta do arraial daquela multidão, ele diz: quem é do Senhor, chegue-se a mim. Chegaram-se a ele uma tribo, 12 tribos, chegou uma delas, a tribo de Levi. Então, quem tem a espada, pega a sua espada e passa pelo meio do povo. Vai e volta, mate irmão, mate amigo, mate vizinho. E eles assim fizeram. E ali foi consagrado o quê? Os levitas para o serviço do santuário. Guarde essa palavra, serviço do santuário. Meça o santuário, o altar e aqueles que adoram. Vai passar pelo meio com a espada e vai matar. Jeremias 48, versículo 10. Vamos lá? Jeremias 48, versículo 10, diz assim a sagrada e bendita Escritura: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue, maldito aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, algumas versões, relaxadamente, de forma desleixada, e também maldito aquele que retém a espada, está aqui. Maldito aquele que retém a sua espada. Porque às vezes na hora de passar a espada, corre, não estou dizendo literalmente, claro, uma figura de linguagem, uma linguagem figurada. Não estou mandando ninguém pegar a espada e matar outro, mas aqui está a espada. Então se você faz a obra do Senhor relaxadamente, você não vai desembainhar a espada nunca. E a ordem de Moisés foi esta: quem é pelo Senhor, quem é do Senhor, vem para cá. Meça, separa. Quem é do Senhor é separado. Por isso que muitos servos do Senhor, evidentemente, os servos, a igreja, não aguentam uma situação de pecado, de mistura, um evangelho místico, misturado com arruda, com guiné, com azeite para cá, azeite para lá, com rosa ungida, essas coisas todas. Observe, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 9. É uma passagem bastante conhecida também, mas eu preciso ler para que você entenda do que eu estou falando desde o princípio, que é a igreja. Olha comigo. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha bem, sacerdócio real. Não é real de contrário de falso, é real de realeza, de rei, reinado, reino, real de realeza. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Função de adorar, função de pregar, de proclamar, porque é uma nação de um reino sacerdotal. Entendeu agora? Josué, sacerdote, sumo sacerdote. Zorobabel, rei. 19:6, vou fazer de vocês uma nação, um reino sacerdotal. O povo peca. Quem é pelo Senhor? Separa, mede isso daí. Separa esse, protege esse. Não aparte a espada não, porque o que é reino sacerdotal vai desembainhar a espada. A palavra de Deus é como uma espada, Hebreus 4, verso 12. Espada de 2 gumes. Então, esses são o quem? Os 2 ungidos. São os 2 ungidos? Olha comigo aqui. Corre comigo lá os seus olhos. Verso 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor de toda a terra. E nós lemos lá em Zacarias 4, do verso 12 ao 14, esses são os 2 ungidos. Correto? E que estão em pé. Olha comigo aí. Só para dar mais um pouquinho de peso, se você olhar aqui, antes de eu voltar para esse assunto agora, dos ungidos, em Apocalipse 1 e 6, olha só comigo. Apocalipse 1, é que tem muito versículo, irmão. Se eu falar todos, vamos lá. Apocalipse 1 e 6 fala assim:
1, 5 e 6. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele, glória e domínio para todos sempre. Amém. Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Está ficando claro esse assunto aqui, queridos? É um reino sacerdotal. E ele chama de ungido. Observe comigo. 1 João, capítulo 2, verso 20. Volta um pouquinho aí. 1 João, capítulo 2, e o versículo 20. Olha o que diz. Mas vocês têm a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Vocês quem? A igreja. Vocês, vós, a igreja. A linguagem também é assim, quando fala nós, Paulo dizendo nós, fala dos judeus, da linhagem judaica. Quando fala vós, fala da igreja mesmo, dos gentios que foram salvos. Claro, a igreja é composta por todos esses. Mas vós sois a geração eleita. Vocês têm a unção do santo. Olha agora o versículo 27, 2, 27. Quanto a vocês, a unção que receberam, dele, permanece em vocês. E não preciso que alguém o ensine, mas com a unção dele os ensina. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Então quem são os dois ungidos? As duas testemunhas, que são quem? Os dois candelabros, que são quem? As duas oliveiras, que são quem? Os dois ungidos, que são quem? As duas testemunhas. Quem? A igreja, separada e protegida. E detalhe, estão em pé. Olha comigo de novo. Versículo 4. São estas as duas oliveiras, lá de Zacarias, Josué e Zorobabel, rei e sacerdote. São essas duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor de toda a terra. Abra comigo Lucas 21 e o verso 36. Lucas 21, versículo 36. Olha só o que diz o texto. Deixa eu ver se eu não marquei errado. Deixa eu só marcar aqui. 21. Tenham cuidado, verso 34. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Ungido, separado, protegido, proclamando, adorando, em pé. Vai haver uma grande tribulação, vai haver uma tribulação terrível. Vigiem, orem, curem-se. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé diante do Filho do Homem. Apocalipse 15, vai lá comigo. E o verso 2. Apocalipse 15, versículo 2, diz assim a palavra do eterno Deus. Vou ler 1 e 2, tá? Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham 7 últimos flagelos. Aqui fala outra seção, né? Das 7 taças da ira.
Tinha os 7 últimos flagelos, pois com esses se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com o fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé, junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, dizendo, vou parar por aqui, em pé, ungido, 2 testemunhas, com poder, proclamando o evangelho e adorando a Deus. E aqui eu paro a nossa primeira parte deste nosso sermão. Amém?